Olá, eu sou Alda Andréia e estou aqui na TV4 para falar de cultura e todos os aspectos que o tema abrange. No programa de hoje, vai parecer que nós estamos falando de esportes, mas vai muito mais além. Hoje nós vamos falar de uma filosofia que faz bem para o corpo, para o espírito e para o caráter. Hoje nós vamos falar das artes marciais. E para conversar conosco sobre o assunto, nós temos aqui a presença da perseverança, daquele que escolheu dos caminhos a retidão, tendo como princípios a cortesia, a integridade, o autodomínio e o espírito indômito. Ele agrega e arrasta pelo exemplo e ele fez do seu sonho um sonho possível para outros. Eu estou falando de Carlos Vieira. Carlos, querido, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o meu convite. É um prazer muito grande, Alda, estar aqui com você, com todo o público da TV4, fazendo parte desse projeto que eu acredito que seja um projeto que irá alavancar bastante a nossa região, a nossa costa de descobrimento aqui, e com pessoas maravilhosas. Falar da nossa terra, falar do que a gente tem de bom, né? Falar do nosso povo, da nossa cultura, de nossas raízes. Isso. Conta pra gente um pouquinho, Carlos, da sua trajetória, como é que... Mostra um pouquinho do Carlos pra gente. Pois é, Aldo, eu sou morador de Porto Seguro há 30 anos, na verdade, oriundo de Eunápolis, nossa cidade vizinha, porém, na época, Eunápolis pertencia ao município de Porto Seguro, né? Era um distrito, então eu sou porto-segurense, isso mesmo. Boa. E a gente veio parar aqui, eu e minha esposa, há 30 anos atrás, inclusive ontem fizemos 19 anos de casados, né? Casamos aqui na igreja da... Vitória nos dias dos pais, é uma vitória. Eu minto, 26 anos de casados no dia 19 de abril. Né, que foi 19 Isso, ontem foi isso, 26 anos. A cidade histórica, onde foi realizada a cerimônia de casamento, uma das mais belas igrejas do nosso Brasil, a Nossa Senhora da Pena. Sim. E estamos juntos aí, estamos morando, estamos trazendo para Porto Seguro sempre novidades. Vocês têm uma sinergia muito legal, né? Vocês dois trabalhando juntos, né? Com objetivos. Nós viemos para Porto Seguro, na mesma direção, né? Viemos para Porto Seguro para mudança, né? Para transformar nossas vidas. Nós montamos de início com uma empresa chamada Disque Emoções, isso há 25 anos atrás, 27, 28 anos atrás. E daí então a gente vem tentando sobreviver, vivendo da melhor forma possível. Eu, como professor de karatê, né, tive a minha vida toda pautada na arte marcial, no esporte. E aqui em Porto Seguro eu acampei junto com a minha família e estamos até agora. Mas me conta, como é que foi esse relacionamento seu com as artes marciais? Como é que começou isso? Bom, é bem interessante. Quando eu jovem, aos 8 anos de idade, eu deslumbrado com a arte do karatê, vendo meu irmão mais velho, que é um fã, eu considero ele um fã, eu sou muito fã dele. Então, ele é a pessoa no qual eu me inspirei para treinar karatê. O nome dele é Ziro, ele mora hoje em Itamaraju, há 40 anos praticamente. E foi através dele que eu conheci o karatê, né? E ele me levou a uma academia do professor Bolivar Moura, lá de Eunápolis, o meu mestre, o meu sensei, a pessoa que eu tenho como inspiração de homem, de pai, de amigo e de professor. A pessoa que realmente me transformou a vida é o professor Bolivar Moura. Foi ele que me transmitiu a arte do karatê. Eu me lembro de que quando criança eu era muito fanático pelos filmes de Bruce Lee, ia para o cinema. E com 9 anos de idade, 8 anos, eu já vendia alface na feira, já vendia geladinho, já pegava frete na feira, já trabalhava. Então, o dinheirinho que sobrava, o dinheirinho que sobrava, a gente ia assistir filme de Bruce Lee no cinema, e saía do cinema, queria fazer as coisas, acabava por brigar na rua. Certa vez o meu professor descobriu, criança, 13 anos, 12 anos, aquelas briguinhas de antigamente que eram até saudáveis, né? Brigava agora, daí 10 minutos já estava brincando de bola no campo com um colega que brigou. Então não é como hoje a vida se transformou bastante. Hoje é mais pesado.
E sendo eu o último irmão de uma família de 9, minha mãe teve 9 filhos, e sempre difícil, e o karatê foi a porta de saída daquela vida tão difícil. Então, eu me lembro que quando criança, treinando karatê, o meu professor me encostou na parede e falou: Carlos Vieira, na verdade já me chamava de Bocorinha. É o apelido Bocorinha. Bocorinha? Isso, meu irmão, o pessoal chamava ele de Bocora, que tinha um cabelão grande, parecia jogador de futebol, então me apelidaram de Bocorinha. E ele falou: se você quiser treinar karatê aqui na academia, você vai ter que pagar ou então prestar algum serviço para que você saiba dar valor. A primeira lição do karatê que ele me ensinou foi essa, a dar valor às coisas. Então, de todos os alunos que passaram pela academia, que não foram poucos, lá em Eunápolis, centenas, assim, dezenas de milhares de crianças, eu acho que umas 8 a 10 mil crianças passaram pela mão do meu professor. Jura? Muita gente trabalhou e treinou karatê com ele. Eu fui o único atleta que ascendeu, cheguei à seleção baiana de karatê, e durante muitos anos eu fui campeão baiano, tanto que eu conquistei 23 títulos seguidos no estado da Bahia. 23 títulos? Seguidos, ininterruptos. 23 títulos, gente. Eu vou até pesquisar como se fala isso aí na forma correta. Foram 23 anos ganhando, um ano após o outro, o Campeonato Baiano de Karatê. Nesse trajeto todo, certa vez eu fui competir o Campeonato Brasileiro de Karatê em Ilhéus. E nesse dia eu fui o melhor atleta da competição, sendo convocado para a seleção brasileira de karatê, na qual eu representei o Brasil por 10 anos. Aí eu acabei conquistando alguns títulos a nível nacional. Eu sou ex-campeão brasileiro, eu sou bicampeão pan-americano de karatê, eu sou bicampeão sul-americano de karatê, já fiquei entre os 5 melhores atletas do mundo. Participei de 3 campeonatos mundiais, de 3 europeus, de várias outras competições internacionais. Ganhei medalha de Jogos Sul-Americanos, que foram eventos realizados pelo Comitê Olímpico. Fui representante do Brasil em diversas competições. Por motivo disso, fui convocado certa vez para conduzir a tocha olímpica dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Foi um momento assim ímpar na minha vida, eu conduzi a tocha olímpica dos Jogos Pan-Americanos e também fui convocado de novo para conduzir a tocha olímpica dos Jogos Olímpicos, ou seja, eu sou um dos atletas aqui do Brasil que poucas vezes conduziram a tocha olímpica por 2 vezes. E olha onde ela está aqui. Ela está aqui para mostrar a vocês. Aqui, gente, ó, tô do ladinho dela. Muito bacana. Vamos mostrar a tocha agora? Vamos, já passamos já foi adiantado, vamos falando. Era para ser depois, mas está aqui. A tocha que foi conduzida por mim. Olha, tô pegando na tocha. A gente sabe que o elemento da tocha olímpica, ela simboliza a união entre os povos. Deixaram com você? Sim, na minha família nós temos 2 tochas olímpicas. Uma de minha filha e uma outra que eu ganhei, que é essa. E você tem o vídeo? Tem o vídeo, tem a condução, ela me passando a tocha olímpica. É muito bonito. Vamos tentar passar para vocês aí. Lucas vai passar para a gente, viu? Gente, e ela fecha? Ela fecha também. Ela tem um sistema que fecha e tem um sistema que, muito lindo, viu, que pode acender o fogo nela, mas a gente assina um termo que jamais poderá acender qualquer outro fogo que não seja o fogo olímpico. É uma falta de respeito, O fogo olímpico, ele tem um simbolismo muito... Ela deve ter um local aqui onde... embaixo. Ele tem um lugarzinho embaixo que tem um perfil que entra o gás. E quando é acesa, ele faz. Mas eu nunca nem sonhei em fazer isso, porque a gente acredita que o momento de condução da tocha olímpica é um momento único, Vou guardar ela aqui. Carlos, a gente ouve você falar e você contar toda essa sua trajetória como no esporte. E parece tudo tão fácil. Parece assim que você teve todo o apoio, parece que foi tudo muito certinho, muito facinho. Conta pra gente a realidade. Alda, a realidade ela é muito dura, ela é muito difícil. A gente, para conquistar um espaço hoje no mundo esportivo, na própria sociedade, não é fácil.
Como eu falei no início, aos 8 anos de idade eu comecei a trabalhar para ajudar minha família, não tinha dinheiro para pagar mensalidades, então tudo foi muito difícil para mim sempre, eu nunca ganhei nada fácil. Ainda mais no mundo esportivo, que requer uma necessidade muito grande de recursos financeiros. Porque você não pode, você tem que se dedicar. A dedicação sempre foi 100%. Depende de você estar bem física e emocionalmente. Com certeza. O atleta ele tem que ter a capacidade de se encontrar e reencontrar-se todos os instantes, a todo momento. Ele tem que ter a capacidade de se transformar. Ele tem que ser como a água, tem que desviar das dificuldades e seguir o seu curso. No meu caso, não foi fácil. Eu participei de várias seletivas a nível nacional para continuar na seleção brasileira. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui convocado para ir lutar um campeonato internacional que é chamado de Open de Paris, na França, em Paris, eu não tinha dinheiro, não tinha passaporte, não tinha cartão de crédito, eu não sabia o que ia acontecer. Mas o meu sonho, a vontade de conquistar... Você foi convidado e disse, vou. Na verdade, foi uma convocação, né? Que antes saía a convocação a nível nacional. Cada atleta de uma categoria de peso era convocado no país. São 7 categorias, eu era um dos atletas dessas 7 categorias. Então, atrás de patrocínio... 7 no Brasil? No Brasil inteiro, só um só. Gente, e são 7 atletas, cada um em uma categoria diferente. Então, de todo o país era um. E não existe uma verba específica destinada para que, vamos dizer, você foi convocado, você vai representar a nação brasileira, tá? É um dos 7. E você tem que pagar para ir lá lutar e... Não parece... Não parece. Porque aí o político que a gente paga para ele se eleger, Deus me perdoe, agora eu estou sem querer... Eu fico revoltada com isso. Olha, mas isso acontece em todos os níveis, a nível municipal, estadual, federal. Imagine isso há 20 anos atrás, há 15, 17, 18, 25 anos atrás. Não era tão difundido como hoje a internet, então era muito difícil a gente ter acesso às informações. Era mais difícil, porque hoje sempre você consegue. Antigamente eu me lembro que eu fazia rifas, ia no jornal, inclusive tem um jornal daqui de Porto Seguro, que é um jornal bem antigo do Alex, Jornal O Sol, ele fazia bastante entrevista comigo, eu fazia umas entrevistas com o Tarcísio na rádio aqui de Porto Brasil FM, ele me ajudou sempre, e eu fazia rifa com os amigos. Eu trabalhei durante 19 anos na Escola Mundaí, tinha ajuda de alguns pais, do próprio proprietário da Escola Mundaí, me ajudavam em algumas viagens. E nunca foi fácil, sempre foi difícil. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Alda. Sempre na dependência... A gente vai encontrar dificuldade em tudo, nada é fácil. Então, se você não tiver a persistência de acreditar, mesmo que você não toque, mesmo que você não veja, mesmo que não esteja explícito na sua frente, você não vai. Você tem que sonhar primeiro, e você tem que acreditar nos sonhos, você tem que lutar, brigar por eles, porque não é fácil. Eu acredito que para ter um canal de TV como vocês estão tendo agora, não está sendo fácil. Não. Existem vários empecilhos que faz com que seja muito mais fácil você desistir dele. Mas quando a gente tem dentro de si aquela convicção, vai, porque o caminho é esse. Eu acredito que com o forjar dos treinamentos, o sonho, a vontade, a dedicação, a gente vai conseguindo transformar o nosso eu, no meu caso, a gente vai tendo a sensibilidade de entender que o universo conspira a nosso favor quando a gente acredita. Ou seja, ao invés de entrar numa de reclamar e de falar, eu acabei de falar que agora arregaça a manga e vai para frente. Ou seja, é como se o treinamento já te condicionasse, já preparasse para todos os desafios, né? O primeiro passo para a vitória é você acreditar que você consegue vencer. Pronto. Aí você deu o primeiro passo. O restante é um caminho. O primeiro passo é você acreditar que você pode. Quando você acredita firmemente que você não desvia a sua mente, que você sabe que você pode fazer diferente,
vai surgir pessoas, vai surgir situações que elas vão te dizer o contrário. Mas se você não tiver o poder, a força de transpor essa barreira e superar esses limites, você não vai fazer a diferença, você não vai ser uma pessoa diferente das outras. Só um minutinho. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e depois você vai contar. Ele vai contar uma história aí, como é que ele foi para a França. Essa foi muito bacana. Viu? A gente já volta. Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Olá, gente, estamos de volta à TV4, conversando com Carlos Vieira. Carlos, conta pra gente a sua história, como é que foi a sua ida para a França? Não foi fácil não, tá? Como eu falei anteriormente, na questão de acreditar, que foi o primeiro passo que tive, né? Eu lembro que eu fui lutar o Campeonato Brasileiro de Karatê, fui o melhor atleta da competição, ganhei de mais outros 4 atletas que eram já da seleção brasileira. E você comentou na época, uma vez você comentou comigo, que antes de você estava pensando em desistir. Foi justamente nesse dia que eu fui o melhor atleta. Eu saí de casa, muitas despesas, sem patrocínio, sem dinheiro, tudo que eu ganhava no meu trabalho eu investia no Karatê, em mim. E casado, com filhos, a gente tem que tomar uma decisão na vida. E foi nessa viagem que eu fui mentalizando. Hoje vai ser a última competição, vou parar. Por incrível que pareça, e pelo desenrolar dos astros universais, não vai não. Eu chego nessa competição sem nenhuma pretensão, e aí sou campeão brasileiro. Ganhei de outros 4 atletas que eram os melhores atletas da seleção brasileira naquela época. Inclusive, no dia que eu lutei com 2 atletas que um tinha sido campeão pan-americano e outro tinha sido vice. E eu ganhei de todo mundo. E aí o técnico olhou assim e falou assim, bom, tá convocado. Você tem 45 dias para arrumar tudo que a gente viaja para a França. Você vai? Eu falei, vou. Aí saiu a documentação, eu vim para Porto Seguro. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Tirar o passaporte. E aí, em 45 dias, e sem dinheiro, sem cartão de crédito, mas eu acreditava, eu queria. Eu fui para a rádio fazer entrevistas, e fui para um canto, fui para outro. Só que aconteceu um milagre. Com tanta dificuldade, faltando 10 dias, 5 dias para a competição, eu consegui o patrocínio da TAM. Tinha um representante chamado César, que eu vou ter a gratidão eterna por você, César. Você está dentro da minha história, você e o Dimas, que eram os 2 responsáveis pela TAM. Eles viram o jornal
viram as entrevistas e entraram em contato comigo. Ó, tem um pessoal no aeroporto que quer falar com você. Cheguei lá, olha, a gente vai conseguir a passagem para você ir para a França, tá bom? Aí eu chorei, desabei. E agora, como eu vou para a França? Hotel, comida, inscrição, não tinha dinheiro. E tomei de novo, correr atrás. Pedi cartão de crédito emprestado a um, emprestado a outro, e eu vou para a França. Eu ia. Aí no dia da viagem, exatamente no dia de embarcar para o Brasil, eu tinha muito pouco dinheiro, quase que o suficiente só para comida. Não tinha nem o dinheiro do hotel. Eu ia acreditar que eu ia comprar no cartão de crédito. Chegando no aeroporto, uma pessoa me chama, no particular, Carlos, eu tenho um envelope para você aqui. Estava esperando nada. Dentro do envelope tinha nada mais que nada menos, naquela época, uns 15, 20 anos atrás, R$1.000, que o gerente da TAM tinha feito uma vaquinha com os colegas e tinha separado esse dinheiro para mim. Ou seja, eu acreditei, o universo conspirou, tocou nos corações das pessoas que viram em mim aquela vontade de fazer diferente. Eu fui para a França, competi, não ganhei, mas foi a primeira competição minha, foi muito proveitoso, aprendi muito, eu trouxe muita história para cá. Até hoje eu conto essa história, que é uma história de superação, de acreditar em um milagre que está por vir. Então eu acredito nas coisas quando a gente... Agora você contando essa história, eu fico analisando o seguinte. Quando você competiu e você ganhou todas que você foi convocado para a França, sim, o fato de você na sua cabeça você falou assim, é o último, não vou competir mais. Você estava com a mente leve, limpa, sem o peso, vazia, e aí você ganhou todas por conta disso? Eu acredito. Que ajudou aí, e que depois lá na França, de alguma certa forma, estava com peso da competição internacional, que era um mundial, era um campeonato mundial praticamente, tinha os melhores países do mundo participando dessa competição. Aldo, eu vou te falar o seguinte, que a gente às vezes fala algumas coisas da garganta para fora, mas quando ela está intrínseca dentro de você, você não consegue soltar ela. Eu falei que não ia mais competir, da boca para fora, assim, eu não quero mais, meu coração estava pedindo que eu deixasse aquilo, mas o meu espírito, minha alma, a minha áurea ainda estava dentro dessa batalha. Então, quando eu fui lutar, eu lutei sem pretensões, mas nunca tentando em desistir. Eu vou lutar, mas para quem quiser ganhar de mim vai ter que ser muito melhor do que eu. Eu paro hoje, mas eu paro por cima. E aconteceu, eu fui o melhor atleta e fui convocado. Então assim, o preparo, lógico, o karatê é um preparo, é uma arte que também é uma filosofia. Filosofia, né? De vida. É uma filosofia de vida. Você treina o corpo e tal. Mas você está treinando a mente também, a né, mente. Quando você está treinando em alta intensidade, num volume que ultrapassa a parte sadia do ser humano, porque o atleta, para ele alcançar um nível a mais, ele tem que fazer mais que os outros, e mais que o seu próprio corpo possa aguentar. O que acontece com os melhores atletas do mundo? Eles fazem simplesmente o que os outros não fazem, alguma coisa a mais. É esse a mais que transforma a pessoa em campeão. A diferença entre um campeão dos 100 metros ali raso ali no atletismo é um piscar de olho. É um piscar de olhos. Mas o que esse cara fez para esse piscar de olhos ser diferente do outro? É aí que está a diferença de ser campeão. É de suar um pouquinho mais, é de treinar um pouquinho mais, é de meditar um pouquinho mais, é de acreditar mais. Então eu sou muito focado nisso aí. O karatê me forjou dessa forma. Eu sou professor de karatê, eu sou faixa preta sexto dan. Eu uso a faixa branca e vermelha que se chama coral, que simboliza já uma passagem. É como se fosse hoje, vamos dar um exemplo bem grotesco aqui, não querendo comparar, um sexto dan no karatê hoje é como se fosse um professor de uma faculdade que seja um PhD, que seja alguém que já foi acima de tudo e agora para frente poucas coisas acontecem assim. Eu vou ter que estar ajudando a desenvolver mais o karatê, mais ou menos por aí, para que as pessoas possam entender de uma forma bem grotesca. Tem um simbolismo, mas vai demorar muito para contar. Então, esse momento transforma a gente não deixa de acreditar. Então, quando
quando você como professor, quando você está dando aula, você não passa, você passa mais que o exercício, que a atividade física. Você passa também um pouco dessa filosofia, comportamento. Alda, eu sou um paizão, durão. Eu sou tão apaixonado pelo karatê, eu amo tanto o karatê. O karatê sou eu sou o karatê. Faz parte da minha essência. Eu dou aula para as crianças de 4 anos. As crianças pulam em mim. Eu vou mandar uns vídeos para vocês verem. As crianças me beijam. Eu sou durão, eu castigo. Eu sou durão, eu oprimo às vezes quando é necessário. Mas eu afago, eu abraço e beijo também. Eu consigo te ver assim. Mas quando eu ponho a armadura, que é o meu kimono, eu me transformo. No meu dojo, no local onde eu dou aula de karatê, eu tenho um toren. Toren é um portal, né, da religião, isso, dos orientais, um toren. Toren é um portal de passagem onde você transcende, todas as coisas ruins ficam para trás. Quando você passa por ele, é como se fosse um portal de purificação. Lá dentro do meu dojo, os meus problemas, a minha vida particular acaba. Ali está o professor Carlos Vieira, ali está o atleta Carlos Vieira, ali está a pessoa que ama o karatê, que vai transmitir conhecimento para as crianças. Eu me formei em educação física, eu sou bacharel e licenciado, tenho pós-graduação em fisiologia e biomecânica, tudo isso para que eu possa trabalhar de forma correta com meus alunos. Eu tenho alunos hoje que fazem parte da seleção francesa de karatê, morou comigo aqui, treinou até a faixa preta, foi embora, o nome dele é Romain, inclusive está vindo para Porto Seguro o mês que vem, manda para mim. Abraço, manda foto na seleção francesa, um atleta que se formou comigo. É como se fosse uma semente sua. É a minha semente. Eu tenho alunos que estão em Londres, treinando lá na Inglaterra, eu tenho alunos que estão morando nos Estados Unidos, eu tenho alunos que são médicos, que já são médicos, eu tenho alunos que são promotores de justiças. Eu trabalhei 19 anos em uma escola, a Escola Mundaí aqui em Porto Seguro, então essas pessoas que passaram por mim, e antes da Escola Mundaí já tinha outros atletas. Então assim, voltando às minhas crianças, eu amo muito o que eu faço, eu sou apaixonado, eu tenho uma academia muito grande, eu trabalho... Que você falasse também da Academia Olímpia, Isso, né? a Academia Olímpia surgiu do sonho de eu poder ter um cantinho para mim dar aula de karatê. Daí ela foi crescendo, porque eu vi os pais sentados. Um dia que eu estava dando aula, tinha 2 juízes, um promotor de justiça, um delegado da Polícia Federal na porta da minha academia, batendo papo, conversando, e eu lá dentro, olhando para dentro, para fora, prestando atenção em tudo, que a gente não consegue ficar focado ali. Aí eu ficava pensando, poxa, eu tenho que ter um canto para agregar essas pessoas. Eu vi as mães conversando. Você começou primeiro... Só com karatê, né? Aí a gente foi achando a necessidade de ter uma academia mais completa. Aí trouxemos o balé, aí trouxemos dança do ventre, dança contemporânea. Criamos um espetáculo chamado Diversité aqui, que envolveu toda a cidade. Foi considerado um dos maiores espetáculos da região na época. Eu trouxe atletas do Japão, seleção brasileira, dançarinos do Bolshoi. Eu sou grandioso nos meus sonhos. Eu sonho sempre grande, sempre alto, sempre gigantesco. É tanto que eu cravei na parede da minha academia a frase Sitius, Altius e Fortius. É o lema olímpico. Todo ser humano que galga ter alguma coisa, ele tem que ter Sitius, Altius e Fortius. Latim. Mais rápido, mais alto e mais forte. Qualquer ser humano, para conquistar qualquer coisa, ele tem que ter essas atribuições. Ele tem que pensar mais alto, pensar mais rápido, ser mais forte. Não somente a força física, ele tem que ser forte com seus pensamentos, com a sua persistência, ele tem que resistir às adversidades. Então, fortes, altos e sítios, né? A frase olímpica é muito bonita, resume o atleta olímpico. Então, ela é uma frase muito forte. Eu tenho ela lá com quase 10 metros de comprimento na parede lá, para que as pessoas possam ver e sentir que esse espaço que nós temos é um espaço que transforma vidas. É um espaço muito bonito. E transforma vidas. A minha missão como empresário é transformar vidas. Está cravado lá no meu quadro, missão, visão e valores, mas a minha missão é transformar vidas. Eu percebo que você transformou, isso que eu falei, né? Você transformou um sonho seu, né? Estendeu para outros. Eu tenho mais de 50 alunos formados faixas pretas.
Tá bom, Alda? Eu já formei mais de 50 faixas pretas. Inclusive, há 2 anos atrás, eu formei as 2 filhas do Dr. Wallace, que é promotor de justiça, foram embora estudar fora. Eu tenho o filho de Ulisses, que é ali da cidade histórica da Flora, que é o Igor Baggio. Ele é formado em nutrição e resolveu trabalhar com karatê. A minha influência na vida dele foi muito grande. Eu tenho um aluno que hoje toma conta da Stone no Rio de Janeiro, é um dos superiores da Stone no Rio de Janeiro, o Bruno Botelho, formei faixa preta, foi campeão brasileiro, foi seleção brasileira, o Igor foi seleção brasileira, já coloquei mais de 8 atletas na seleção brasileira. Porque, pelo que eu estou entendendo, no karatê, quando você está... Eu vi isso com meu sobrinho, mas ele não levou adiante. Você forma, você não ensina só o esporte, né? É como se a pessoa entrasse num estado de respeito e de equilíbrio. A partir daí, ela tem mais calma e mais maturidade para se encontrar, para saber o que ela quer. Bom, eu vou resumir de uma forma bem fácil, que as pessoas possam compreender. Não se divide um ser humano, ele é um completo sistema. Ele é um sistema, ele é completo. A arte marcial, o karatê, ela passa a fazer parte da vida da criança, que vai tomando como adolescente, como jovem, como adulto, e vai para o resto da vida. Porque durante os treinos de karatê, na primeira infância, nós fazemos brincadeiras e recreações que a gente vai ensinando essas crianças a perderem, a ganhar, a respeitar a disciplina e outros fatores, que ela perder e ganhar a disciplina da hierarquia do karatê, das faixas do karatê, faixa branca, faixa vermelha, laranja, azul, verde, roxo, até chegar na faixa preta. O mais jovem, às vezes uma criança de 10 anos, chega um adulto na academia, eu ponho uma criança de 10 anos para lecionar para um adulto. O adulto tem que respeitar essa criança, porque ali dentro do karatê ela detém um conhecimento. E ela se importa em querer ensinar. Você não sabe como você transformar uma criança. Você pega uma criança que tem um determinado conhecimento e induzir ela a ensinar outra pessoa, vão ser 2 paralelos diferentes. Quem está aprendendo, que é mais velho, vai admirar aquele que está ensinando. E aquele que está ensinando vai aprender a gostar e conhecer mais aquilo que ele sabe. Então, os 2 ganham. E no karatê eles vão aprendendo isso durante toda a vida. E aí quando chega nas competições, que ele chega lá, perde uma luta, que chega para mim chorando, dizendo que o juiz não fala, não, você perdeu, vamos treinar mais, na próxima você ganha. Vamos nos preparar mais. Então isso vai forjando a criança. E outra coisa, a gente se encontra no mínimo 3 vezes na semana, 1 hora. Mas são 1 hora de intenso, de vivências, de troca de experiência, porque eu aprendo todos os dias com as crianças. Todos os dias eu tenho uma lição que eu levo para casa. E eu sou muito apaixonado. Eu estou ficando mais velho, mas eu sou muito apaixonado. Quando eu falo de karatê, eu falo de uma paixão que não tem como separar de mim. Será? Olha, nem dá para perceber que você é apaixonado. Não, um pouquinho. Gente, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Não sai daí. da Ajuda já era um dos lugares mais charmosos do mundo, agora com a nova trilha ecológica ficou um arraso. Trata-se de um caminho em piso intertravado que leva do loteamento dos corais ao Parracho, rodeado pela Mata Atlântica e toda a sua biodiversidade.
Fala a verdade, ficou lindo, não foi? E o projeto ainda ganhou uma escadaria feita em madeira de reflorestamento. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra Prefeitura aqui, é de obra Porto ali, é Seguro. obra lá. O Brasil nasceu aqui. Você acha que acabou? Vem muito mais por aí. Olá, gente, estamos de volta, TV4, e a dica de hoje vai ser esse livro aqui, olha, meu livrinho tá velho pra caramba, os 36 estratagemas, Manual Secreto da Arte da Guerra. Tá vendo que tá bem velhinho? Gente, esse livro aqui pode parecer ser um livro bem antigo, tá? Antes de Cristo foi escrito, né? Não se tem ao certo a data, e o autor também é um autor desconhecido. Enfim, ele é dividido em 6 capítulos, tá? E esses 6 capítulos falam de vários temas, que aqui ele trata como se fossem guerras, né? A guerra vitoriosa, a guerra da resistência, a guerra confusa, enfim, todos os tópicos, de algum modo, se encaixam no nosso dia a dia. Todos. Eu diria que é um livro, assim, nós estamos vivendo a realidade, principalmente na realidade política, né? Tem algumas coisas que, conhecendo esse livro, você consegue passar por vários momentos na sua vida, superar várias situações ou contornar várias situações. Um trechinho aqui, uma página, só um exemplo aqui, ó. O 7º estratagema. Criar o ser a partir do nada. Tá? Uma mentira nunca é de fato uma mentira, pois toda mentira visa a criar uma verdade, realidade, a maneira, tá, que torne essa mentira diferente. A mentira nada mais é do que fazer o não ser passar pelo ser, mas uma mentira não pode durar muito tempo sem ser descoberta. O não ser não poderia permanecer eternamente ele mesmo. É preciso que ele dê à luz a alguma coisa, ao ser. Assim se fará a realidade. Ou seja, eu não vou ler mais, mas ensina a você passar por várias situações, né? Esse trechinho da mentira aqui, ó, a gente tem visto aí na política, né? Uma mentira falada, replicada, se transforma em réplica, né? Mas ela não dura. Então, tá aí a dica. Quem quiser estudar, são frases, né, e interpretações. Tá aí a dica, que eu acho que casa bem com o tema que nós estamos falando aqui, né? Das artes marciais, né? Eu queria até, Carlos, que você falasse um pouquinho dos princípios da arte marcial, né? Porque não é só física, não é só movimento, né? É aqui também, né? Alda, esse livro aí, ele se parece um pouquinho, ou muito, com a arte da guerra, Sun Tzu. Sim, Sun Tzu. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Basta acreditar, alguma coisa vai surgir, como você acabou de falar dele aí. Então, as coisas são assim. Arte marcial, por si só, elas surgiram há milênios. Os monges que meditavam em mosteiro constantemente eram atacados e seus corpos frágeis não permitiam a defesa e eles não usavam armas. Então, os saqueadores chegavam num mosteiro e pegavam toda a plantação, todo o alimento, eles passavam necessidades, alguns eram até mortos. Então, a arte marcial foi através dessa necessidade de autodefesa, e isso aí, no decorrer do tempo, foi utilizado pelos imperadores para que pudesse transformar nas suas guardas,
Aí surgiram os samurais, surgiram os ninjas, surgiram os especialistas em guerrilhas. Na antiguidade não tínhamos a pólvora ainda, era nem o metal, aí depois surgiu o metal na China, mais moderna. Então a arte marcial ela foi fundada, foi criada na necessidade de se defender, de autodefesa. E o kimono, então, remete à vestimenta. Isso, o kimono é uma coisa mais moderna, bem recente na história da arte marcial, porque no início a arte marcial eu já associei o kimono à roupa dos monges. Isso, muito semelhante, justamente, as vestimentas, que é o karatê-gi, no caso do karatê-gi, que é o kimono do karatê, bem semelhante mesmo às vestimentas dos monges daquelas épocas, só que no seu decorrer o karatê foi tomando formas, foi tomando formato educacional, e aí foi perdendo um pouquinho da sua essência também. Marcial, vem de exército, de defesa, de hierarquia, de luta pela sobrevivência. Quem treinava arte marcial, o karatê, ou kung fu, ou quem era um samurai, quando ia para uma batalha, ele ia para uma batalha sem saber se voltaria. Então, por isso a disciplina, por isso o fazer bem feito, porque ele não sabia o que ia encontrar pela frente. Então, a seriedade era muito grande. Você não podia ter o luxo de errar. Entendi. Ou de escolher um adversário no qual você não estivesse pronto para enfrentá-lo de uma forma correta. De uma forma bem sucinta, explicando a arte marcial, mais ou menos por aí. Com o decorrer do tempo... Mas qual que surgiu primeiro? Porque tem arte marcial, tem o karatê, tem o judô, tem... Todas essas são englobadas como arte marcial, que é uma palavra... Mas não tem uma que nasceu primeiro? Todas... Não tem uma... Olha, o Kung Fu antecede o karatê. O Kung Fu, que é uma arte marcial. Antes do Kung Fu já existem histórias que não são muito bem concretizadas, a gente não tem a exatidão da sua veracidade. Uhum. O jiu-jitsu existia também antes disso, e o karatê-jitsu também, que gera... O karatê-jitsu é o karatê com o jiu-jitsu, que a essência do karatê também tinha um agarramento, de sufocar, de imobilização, e aí com o decorrer do tempo foi retirado isso para outras práticas. Então, assim, a história da arte marcial ela é muito complexa, mas assim, falar hoje quem foi a arte marcial que surgiu primeiro é até efêmero, porque os continentes não se comunicavam naquela época, então a gente não tem exatidão se foi na Ásia realmente, se foi na África realmente, se foi no continente. Então a gente não tem exatidão de falar, mas a publicidade deu-se na Ásia, a partir da Ásia. Japão e China, Japão e China. Na Índia antiga, o karatê, o monge chamado monge Bodhidharma, que é muito conhecido como fundador do karatê, que ele criou. Jamais pensaria na Índia. A Índia é o berço de muitas coisas de nossa civilização. A Índia, ela enfrentou bastante transformações. Mas as artes marciais, para mim, na cabeça, eu acho que na cultura de todo mundo. China, Japão, né? Japão. Isso, não. A Índia tem muito a ver com a arte marcial, muito a ver, muito a ver. Então, assim, eu não quero ocorrer no desencontro de falar uma coisa que não seja a verdade, mas eu acredito que é por aí, por esse caso. Entendi. E a diferença das faixas? Uma faixa, ela é bem mais recente. Antigamente, vamos falar do karatê, tá? O discípulo, que às vezes deixava a sua família para ir morar com o mestre em um determinado local de treinamento, onde moravam-se vários, formavam-se um clã, uma família, deixava-se a família treinar ali. Os samurais também era dessa forma. Aí ia criando aquela necessidade do treinamento. O professor, o mestre, quando achava que o discípulo estava pronto, dava uma faixa preta, o presenteava com a preta. Com o decorrer do tempo, foi surgindo a necessidade de graduações para separar, isso aí já bem moderno, há pouco tempo, né? Então, para ir separando as faixas. Aí, inicialmente, o atleta, hoje eu falo atleta, mas na antiguidade, o lutador de arte marcial ganhava a primeira faixa branca, que simbolizava a pureza, a ingenuidade,
o poço aberto para absorver o conhecimento. Faz sentido, né? Aí ela vai ficando amarela, que é o entardecer do sol, que você vai começando a ter um pouquinho mais de claridade, ela vem para laranja, aí depois vem para o azul, que é uma cor mais forte, que simboliza que é aquela persistência, porque o trajeto do aprendizado da arte marcial, ela é muito desafiadora. Você começa do nada e as coisas vão ficando mais difíceis. Quando você acha que já aprendeu, aí você passa para a faixa azul, que já é uma faixa mais encorpada, aí vem para a verde, que já é um descobrir de uma outra fase, aí a roxa, que é uma faixa roxa que já é assim, você acorda para outras coisas. Quando chega na marrom, que é uma faixa que antecede a preta... São quantas faixas? Existem diversos estilos de karatê que usam faixas diferentes, mas no meu estilo, que é o Shorin, primeiro branca, amarela, laranja, azul, verde, roxa, marrom e preta. Aí vem os dans, primeiro dan, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Hoje eu sou sexto dan. Mas na faixa verde fica-se 3 estágios, faixa verde, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Isso quando é criança, não é adulto. Quando é adulto, passa de uma faixa azul para verde diretamente. Chegando, Alda, na faixa preta, você descobre que você encerrou uma fase da sua vida em que você começa a aprender de verdade o que é o karatê. Aí você começa a aprender karatê a partir da faixa preta. Ou seja, é infinito, o conhecimento ele é infinito. Mas você acha que acabou? Não acabou. Só está começando. Só está começando. É uma outra fase, é um outro momento. É igual a parte educacional. A gente estuda o primeiro ano, segundo, formado, e vai fazer um nível superior. Esse passar de faixa, a pessoa tem um prazo para ela aprender? Ou, por exemplo, uma pessoa pode demorar 1 ano, outra pessoa vai demorar mais, outra demora menos, é mais rápido passar de faixa? Depende da pessoa ou é específico? São tantos meses, você está na outra faixa? Tem essa especificidade de tempos por causa das organizações. O karatê hoje ele é homologado. Certo. Nós temos um clube aqui em Porto Seguro que é oficializado por uma federação, que por sua vez tem uma confederação brasileira, que por sua vez tem a confederação sul-americana, que é vinculada ao pan-americano, que é vinculada ao mundial. E esse mundial é vinculado ao Comitê Olímpico Internacional. Então são várias organizações. Então, para que possa ter uma organização disso, tem as faixas e tem os prazos. Existem os prazos mínimos. Por exemplo, o que se exige, no mínimo, para poder graduar? Vamos dar um primeiro exemplo, de uma faixa branca para uma amarela, 3 meses. Mas possa ser que ele faixa branca tenha 1 ano, 2 anos, que ele não se importe em passar de faixa, porque tem pessoas que não ligam para a graduação, eles querem fazer arte, mas por si só não tem a necessidade, o tempo que vai fazer isso. Querem fazer por esporte? Por esporte, tem pessoas que não ligam. Por exemplo, não hoje... competir, mas querem estar ali, né? Porque o karatê não é só luta, não é só soco, tem outras coisas que envolvem. Então, quando você chega na faixa preta, e você vai fazer as graduações, que são primeiro, segundo, até o 8º, 9º dan. Quando você chega no 9º dan, praticamente você está perto de morrer já, está com 80, 70 anos, que aí vai passando por exemplo, do 5º dan para o 6º dan, eu fiquei 6 anos. Do 6º para o 7º, mais 7 anos. Mas por quê? Porque você tem que passar nas provas ou porque o tempo... Por exemplo, hoje, para o 7º dan, eu não preciso fazer mais nada de técnica de karatê, não preciso chutar ninguém, dar soco em ninguém, não preciso fazer nada. Os serviços prestados, as coisas que eu venho desenvolvendo, isso vai me dando um aporte para que eu possa ser graduado. A minha continuidade na organização, a minha continuidade de trabalhos prestados. Né? Hoje, assim, eu não preciso provar nada tecnicamente, porque até a idade já vai exigindo que a gente se recolha um pouquinho mais e comece a trabalhar outras fases do karatê, que é a parte filosófica, que é a parte de formação. Que eu acho o corpo já não ostenta mais aquele vigor físico e vai te direcionando para um lugar onde você possa... É uma sabedoria, É uma sabedoria, você vai aprendendo. É isso aí, é uma coisa natural. Você chega no ápice e continua nele. É um esporte que é uma filosofia que você trata, você estimula o corpo e
A sabedoria. E o respeito. Eu acho muito bonito na arte do Karatê que nós que estamos chegando, eu sou jovem no Karatê, tem muito pouco tempo, a gente respeita os mais velhos, a gente tem aquele que é 8º dan, 9º dan, 10º, como pessoas que a gente deve segui-los. O respeito, por mais que eu tenha mais técnica atualmente, essa pessoa detém conhecimento, Não, é muito lindo. essa pessoa detém a história. Ela Agora, fez é uma coisa por muito merecer. legal, todas as pessoas que eu conheci que praticam o esporte, né, tem uma conduta e uma forma de tratar, uma cortesia realmente que é fabuloso. Mas, infelizmente, Carlos, o nosso tempo está acabando, gente. Né? A gente tem uma lista aqui imensa de perguntas, mas a gente precisava de tempo maior. Se você quiser deixar um recado, convidar as pessoas, né? Alda, eu acho que eu quero só agradecer a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história para as pessoas. Minha história, eu acredito que é uma história que tem muito a contribuir com nossos jovens. Eu trabalho com Karatê, é onde eu me encontro, eu consigo transformar vidas, eu me satisfaço com isso, isso me completa. A minha filha, todas as 2 filhas minhas são faixas pretas. Eu tenho uma filha de 13 anos, que é faixa preta. Passou a tocha? A minha filha foi a que passou a tocha olímpica para mim. Tem uma história bonita por trás dessa tocha olímpica, que um dia eu possa contar aqui para vocês. Quando criamos a logomarca da Academia Olímpica, a gente criou um bonequinho passando a tocha olímpica um para o outro, e minha filha nem nascida era. E isso aconteceu de fato. A logomarca da Olímpica é um anjinho passando a tocha olímpica. As coisas acontecem porque o universo conspira. Então eu quero só agradecer a oportunidade e falar para você, acredite em seus sonhos. Ninguém vai poder dizer para você o que você deve fazer se você não acreditar que pode fazer. Então, siga em frente com as suas convicções, ouça o seu eu e, se puder, ajude os outros a transformar suas vidas e transforme a sua própria. Com certeza. Gente, Academia Olímpia, Carlos Vieira, tá? Quem quiser, vá lá. Esse esporte aí, quem tiver que tiver o dom, que goste, não deixe de praticar, porque faz bem, ó, físico, corpo, né, espírito e caráter, viu? Obrigada. Até a próxima, gente. Obrigado. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini, um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini, 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73998189708. Você já viu como ficou a nova Praça da Bandeira? Foi toda revitalizada. Novo piso, nova iluminação, novos bancos, novo projeto paisagístico, tudo seguindo o projeto da Passarela da Cultura. Além disso, a praça ganhou uma linda fonte luminosa, homenageando as cores das bandeiras de Porto Seguro, Bahia e Brasil. E ó, todo mundo quer fazer uma selfie aqui. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí, viu? É nessa Bahia,
de solo fértil, de riquezas ambientais, que está localizado o maior polo produtivo de alimentos que chegam na casa de milhares de brasileiros. E é exatamente aqui que temos a APROA, Associação de Produtores de Alimentos da Chapada Diamantina. Uma associação que nasceu em 2020 e já é uma das principais entidades representativas deste estado. A APROA nasceu em 2020 com a nobre missão de fortalecimento da classe produtiva local, representação institucional e, sobretudo, com a responsabilidade ambiental e social. A principal atividade da APROA hoje é devolver para a sociedade um pouco daquilo que as empresas produtoras da região recebem, né? Essa devolução hoje ela tem se concretizado de forma efetiva em algumas ações, entre elas a criação do banco de sangue no município de Barra da Estiva, a manutenção e reforma de algumas estradas vicinais, algumas parcerias que temos com algumas escolas municipais aqui na região para distribuição de material, parceria com alguns hospitais também que a APROA participa de forma efetiva. De contribuir mais organizadamente, mais incisivamente na questão social. A APROA eu acho que é uma associação que foi criada para unir, né, os interesses, os objetivos das fazendas aqui da região, né? E fazer um trabalho social aqui na região. Eu acho que esse é o maior objetivo, né, da APROA. Os associados da APROA produzem batata, alho, mirtilo, morango, cebola, tomates. Uma produção que abastece 80% de todo o Nordeste do Brasil, que fornece quase 100% de toda a batata consumida na cidade de Salvador. E isso tudo só é possível porque temos na nossa Bahia gente trabalhadora, corajosa e pronta para dar e receber o que esta região tem de melhor. Eu acredito que hoje, só na garagem tem mais de 2.500 funcionários, só na região. Ajuda o local onde a gente mora, muda muita coisa, saúde, ajuda muito na educação. Traz mais economia para a cidade também. E a pessoa não precisa sair daqui para ir procurar um emprego fora. Aqui todo mundo consegue se manter por aqui mesmo. Primeiramente distribuir renda, né, com a geração de empregos e distribuir dignidade, né? Todo mundo devidamente carteira assinada, registrado, tendo sua condição de dar o pão de cada dia dentro de casa. Essencial, né? Porque esse polo produtivo, ele reflete numa sociedade melhor, né? Maior fartura de empregos, o pessoal migraram para cá, né, em busca de melhorias para suas famílias. Antigamente, quando eu não tinha filho, eu não ligava muito assim para trabalho, não. Assim, eu poderia trabalhar, né? Assim, sabe? Mas assim, sem compromisso. Agora eu penso diferente, eu trabalho pelo meu filho. Nós achamos que a dignidade do ser humano ela está acima de tudo. E quem deve tratar de sua família são os seus provedores, o pai e a mãe. E havendo trabalho, há esse resgate de dignidade e a manutenção dessa dignidade. Porque a inserção do ser humano no mercado de trabalho oportuniza ele exatamente isso. Andar de cabeça erguida, ser livre e ter orgulho de ser ele, o provedor ou a provedora de sua própria família. São homens e mulheres que trabalham no campo, nas áreas de seleção de produtos, nos escritórios, fazendo com que o melhor alimento chegue nas prateleiras. E claro, esse trabalho passa pela utilização de tecnologia de ponta para que a agricultura seja realizada de forma sustentável,
que só são válidos os processos em que todos saem ganhando. E como um grande objetivo da APROA, temos a responsabilidade social e ambiental. E por isso, temos a educação e a saúde em nossa linha de atuação. São diversas as nossas ações dentre escolas, comunidades, hospitais, em toda a nossa área de atuação. Era bem pequena, a população era bem pequena. Aí foi chegando gente, foi morando ali mesmo no país, criou família ali mesmo. E aí por isso mesmo o filho foi ficando ali mesmo para das empresas, foi trabalhando, foi aprendendo e foi ficando por aqui. Não saiu da região daqui não, foi sempre aqui, na escola daqui e tudo. Foi bom mesmo. APROA, em prol do bem comum, sempre.